Aqui estamos juntos para continuarmos a leitura do livro Lírios de Esperança, psicografia de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 6, no item 5. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transitados que, vendo do céu, caem nos abismos do erro. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Espírito de Verdade é o próprio Jesus, não é? Olha que honra termos uma lição direta de Jesus. Seguimos com o capítulo 21, lição áurea. A visitação ao segundo andar continuava rica de lições. Já passaram das 19 horas e o ambiente estava calmo. Os pacientes aprontavam-se para recolhimento e o repouso. O professor, após prestar as informações a Marcondes, convidou-o para conhecer um cooperador valoroso que estava de passagem naquela noite. Não posso acreditar, meu Deus, doutor H, não foi dito. A identidade do espírito foi resguardada em função dos familiares ainda reencarnados. Mas era alguém importante esse doutor H. O senhor por aqui? A seu rogo, sou eu mesmo. E o senhor é? Sou Marcondes, um admirador de sua obra. Graças ao senhor, o movimento espírita foi presenteado aos magníficos livros da literatura mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Jamais supus que um dia nos encontraríamos. Nada fiz além de editá-los. Nada de especial, falou com espontânea humildade. Modéstia sua, doutor H. Posso lhe pedir um favor? Falou o valoroso trabalhador. Claro, não me chame de doutor. Isso me faz muito mal. Como queira, perdoe-me a ofensa. Não se trata de ofensa. Não há o que perdoar. Tal referência evoca recordações que tenho esforçado por esquecer. Causa-me um incômodo. Compreendo perfeitamente. Prefiro apenas o nome H. É mais. E já é demais. Imagino quantos dividendos de paz sua alma carrega em função da tarefa. Nem tanto, senhor Marcondes, nem tanto. Qual o motivo de sua alegação? O senhor pode ser chamado de pai da literatura mediúnica espírita. O movimento deve-lhe o tributo de construir o maior parque gráfico espírita do mundo. O movimento não me deve nada. Ao contrário, eu sim sou um devedor insolvente. Com tanto êxito em sua tarefa? Equívoco, meu amigo, por ilusão. Somente depois de largarmos o mundo físico, avaliamos com nitidez as expressões de arrogância e grandeza às quais, em muitas ocasiões, carregamos-nos em nome do serviço cristão. Arrogância? Costumamos operar muito por fora de nós, esquecendo voluntariamente o labor de sossegar a consciência e construir a paz interior. A tarefa do livro certamente beneficiou e beneficia milhões de corações. Contudo, tive meus desvios clamorosos. Por mim mesmo, pouco fiz. Na condição de intérprete do pensamento cristão durante séculos sucessivos, tenho carregado a culpa da adulteração nas letras evangélicas. A tarefa do livro espírita seria minha alforria. E não foi? Interrompeu Marcondes. Não, não. Por qual razão? Não resisti à prova e cometi as mesmas falhas. Nós, espíritas, precisamos rever algumas concepções sobre o que nos espera após a morte. Ao imaginarmos que quantidade de realizações é sinônimo de vitória, cometemos grave erro conceitual. Em nome das crenças que acalentei, semeei o joio em diversas oportunidades, no intuito de fortalecer a imagem e o alcance da organização unificadora a qual servi durante décadas. Tomado de sincera honestidade e de ideais, acabei por descuidar novamente em relação às celestes mensagens entregues ao Pai às minhas decisões. Conquanto acolhido e amparado por benfeitores amorosos que me estimularam a pensar no êxito, não consigo livrar-me da desagradável sensação de angústia ao recordar o mal que poderia ter evitado caso edificasse o bem sem fronteiras das duas linhas do sacrifício. Amei muito, é verdade.
Todavia, dirigi meu amor para casas e valores perecíveis. Mesmo o livro espírita, esse tesouro inestimável, é apenas um recurso de crescimento. Apenas o bem eterno permanece na intimidade. Regozijo-me em saber que, ainda nessas condições, sou reverenciado por tutores maiores, com créditos e morredouros. Mas aqui estou eu, Marcondes, livre para recomeço. E não tenha dúvida, apesar das lutas da consciência, sou alvo de misericórdia infinita. Não consigo acreditar. Quem diria que também os trabalhadores da unificação teriam seus tropeços? Por que não? Somos falíveis, como qualquer outro? Sim, mas já sei o que quer dizer. Nós, que ocupamos as fileiras unificadoras, passamos uma imagem de muita capacidade. O senhor me desculpe, pois começamos a conversar e, quando vejo, já passei dos limites. Se preferir, posso evitar o assunto. Não se perturbe por mim. Depois de quase 3 décadas nessa esfera, já melindrei tudo o que tinha para melindrar. De fato, era justamente o que me desejava expressar. Essa imagem perfeita foi a que formei das organizações e lidadores da unificação. Vá se acostumando, amigo. Poucos superam o teste da autenticidade. O problema da hipocrisia? Não se trata de hipocrisia, e sim de orgulho. Através dos papéis sociais que representamos perante a coletividade, enredamo-nos em complexo processo psicológico e emocional. Raríssimos homens públicos conseguem expressar-se com honestidade emocional à sua própria consciência. Quase sempre, escondemos nossa sensação de inferioridade e impotência atrás dos cargos que impressionam a multidão, com ideias de grandeza e valor espiritual. De minha parte, essa atitude onerou-me com conflitos medonhos que até hoje me perturbam a marcha. Como vencer tal prova, H? Também tive minhas derrotas nessa área. Aprendendo o alto amor. Quando nos amamos como somos, não encontramos motivos para encarar com exterioridades. A vida espiritual revela-se como sendo uma caixa de surpresa para nossos entendimentos. Por mais dilatadas informações doutrinárias, sempre haveremos de reler e ampliar muitos conceitos desse plano. O senhor poderia dar-me uma noção clara dessa questão? Em meu caso, por exemplo, seria de se esperar, obviamente, a continuidade do trabalho ativo junto às fileiras unificadoras, depois do decesso carnal. Contudo, não foi o que ocorreu. Nos primeiros anos, cheguei a cooperar mais de perto com os rumos da organização que dirigi. Porém, as lutas intestinas e os aspectos íntimos de meus companheiros pesaram sobremaneira em meu psiquismo, vindo a infligir-me danoso estado emocional. Em verdade, o problema antes de tudo era meu, e não deles. Depois da morte, passamos a enxergar demais e passamos a entender o lado subjetivo das atitudes humanas. Exatamente. Passei a presenciar diálogos, ideias, propostas e até mesmo manipulações lamentáveis que me causaram um terrível desajuste. Volto a dizer, os problemas não eram eles, e sim minhas próprias recordações. Em muitas ocasiões, agi de igual forma, ou até pior. Só que, agora, percebo com mais nitidez a realidade dos efeitos indesejáveis de nossas ações. Consegui aquilatar com mais clareza a extensão do sentimento de posse e a fascinante sensação de poder. Pobre de nós, os servidores do Cristo, se não iniciarmos uma acirrada campanha a favor da diversidade, do desprendimento das ilusórias folhas de serviço. Diante de semelhantes fatos, não tive opção. Fui transferido para outras atividades no intuito de aprender a servir, cultivando a alegria de realizar, sem controlar. Fazer sem me sentir o maior. E o Senhor não costuma ter recaídas? Não desejo constrangê-lo, apenas aprender. O Senhor não me constrange, ao contrário, gratifica-me falar do meu aprendizado. Hoje me sinto bem melhor, embora algumas vezes solicito a permanência nos ambientes administrativos para aferir minhas próprias reações. Estou mais resistente e consciente do que me espera. Apesar disso, estou aprendendo outro gênero de serviço, pelo qual me encontro profundamente atraído,
substituindo o meu interesse pelas questões organizativas da seara. Posso saber qual tarefa tem preenchido o seu coração? Estou cooperando com vários benfeitores na tarefa de auxiliar médiuns na psicografia em diversas partes do Brasil. O amor ao livro espírita continua sendo tônica das minhas aspirações, conquanto agora procure analisar sob aspecto diverso o valor das letras doutrinárias. Minha tarefa consiste em zelar para que uma singela página possa brotar, no mundo físico, revestida de enobrecedores sentimentos. Médiuns anônimos, amantes do bem ou mesmo em desajuste, têm sido alvos de nosso esforço despretensioso. Perdoe-me a colocação, mas um homem com a sua experiência, o que pode aprender com essa iniciativa? O valor do desinteresse e do desapego. Algo não fez parte de minhas vivências dos roteiros do Cristo até hoje. Confesso minha incompreensão. Com que objetivo esse aprendizado? É simples, Marcondes, muito simples. Renascerei brevemente da condição de médium para ressarcir minha própria consciência. Através da própria psicografia, reverei meus dramas interiores adquiridos em instantes de insanidade e egoísmo pessoal e institucional. Preciso vencer o homem velho que vive em meu campo intelectual. Haverei, assim, de aprender a fidelidade e o total desapego das obras personalistas. Venho semanalmente a esta ala. Procuro seguir as orientações de não me envolver em demasia. Os pacientes aqui alojados nesse setor são líderes da unificação. Com raras exceções, os amigos da unificação que aqui se aportam chegam cansados pelo peso das mágoas. Suas histórias, a exemplo da minha própria, quase sempre são agravadas pela angústia quando descobrem não serem tão essenciais o quanto imaginavam seus ofícios de Jesus. O professor, que se mantinha calado até então, manifestou. Por isso Inácio o enviou para cá esta noite, Marcondes. A palavra de H é seu ingresso em novas experiências com lideranças cristãs. Uma boa forma de começar, não é, professor? Eu diria uma excelente forma de continuar, observando o trânsito de ida e vinda dos pacientes no corredor e passando pelas portas dos quartos, interrogou Marcondes. E qual o estado de nossos correligionários? Pela fisionomia, você já deve perceber. Foi H quem respondeu. Parecem atordoados, emburrados, eu diria. Emburrados? Não se entendiam na terra, continuam não se entendendo por aqui. Brigam durante o dia e agora à noite encontram-se deprimidos e fracos. Mas ninguém toma nenhuma iniciativa? Se tomarem, logo eles estarão se procurando para tricotarem. Tricotarem? O senhor quer dizer que continuam com suas tricas? Sejamos claros, tricas não, políticas de bastidor. Até aqui existem essas condutas? E por que não? A mente adoecida traz para cá suas enfermidades. Surpreendentes. Como lhe disse, conhecia bem esse comportamento na seara. Todavia, não imaginava que os unificadores continuassem agindo assim. Eu mesmo, quando desencarnei, fiz parte de grupo similar na erraticidade. Saudade do ambiente de unificação, do movimento espírita com todas as suas querelas. Como pode ter saudades disso? Esqueceu do tempo que passei presidindo uma entidade unificadora? Mais de 2 décadas, fora o longo trajeto feito antes dessa etapa nos rincões da liderança. Por vezes fico tentando entender histórias como a sua, H. Nunca imaginei que décadas de louvor e tão honrosa instituição, ainda mais na condição de presidente, pudesse lhe trazer até esse ponto. Estou melhor do que mereço e relativamente feliz, considerando o que deixei de fazer, pois o mal que fiz atingiu principalmente a mim mesmo. O movimento espírita, os livros, a instituição unificadora não tiveram prejuízos irreparáveis com as minhas decisões. Sendo assim, a vida entregou-me a mim mesmo para aferir meu aproveitamento. E aqui estou revendo conceitos, livre dos cargos, pronto para recomeço onde falhar. Parece que temos uma ilusão coletiva na seara em relação aos vultos do espiritismo. Não lhe supunha nessa condição. Não tenha dúvidas disso, Marcondes. Para a sua reflexão,
vou passar o que aprendi a esse respeito. Os vultos do Espiritismo, cujos serviços mereçam biografias honrosas, nem sempre estavam a serviço do Cristo. Não compreendi a assertiva. É que os verdadeiros vultos do Cristo, além de servirem à doutrina, serviam ao próximo nas linhas do amor e do sacrifício. Foram almas que aprenderam a sair de trás das mesas para o abraço caloroso de afeto ou para estender a solidariedade com as mãos fraternais. Poucas biografias verdadeiramente acumulam em seus dados esse traço indiscutível que promove o servidor da causa espírita à condição de apóstolo incansável da boa nova entre os homens. Você constatará, inclusive, que por aqui alguns baluartes inesquecíveis da seara, credores de homenagens e biografias lavradas pelo movimento doutrinário na Terra, encontram-se em padecimentos atrozes nas mais conturbadas furnas de dor. Quando estamos a serviço do Cristo, quando vamos além da casa e servimos a causa, mas a casa também é do Cristo. Quando excluímos o próximo da casa do Cristo, ela se transforma em campo estéril de nossas vaidades. Seja mais claro, por gentileza. O pioneirismo da ação unificadora representa a coragem e o desejo sincero de manter intactos os princípios da doutrina. Historicamente, ela cumpriu o papel a que se propunha: coordenar, reunir esforços dispersos. O preço pago para isso foi a criação de uma forte referência de autoridade para servir de âncora. Contudo, o sistema se tornou tão forte que engoliu as aspirações sinceras de fraternidade. A assinatura do Pacto Áureo, em 5 de outubro de 1949, deveria significar o compromisso da unificação em ser o exemplo de uma mentalidade promotora de união, cuja tarefa precípua seria contagiar a seara de alegria, entendimento. O orgulho ensandeceu os pensamentos e enxergaram-se privilégios. Em um documento que constituía um clamor ao sacrifício de servir com humildade, diminuir para que a obra do Cristo fulgurasse exuberante. A proposta que deveria balizar a fraternidade legítima, em verdade, criou um colapso no sistema. Para se defender e manter a casa, fomos infiéis com a causa, sempre com a melhor das intenções. Nesse ponto, falhei amargamente. Poderia assumir a postura de polo das aspirações de nossos tutores maiores, entretanto, preferi a ilusão do momento. Que medidas o senhor poderia ter tomado e não tomou? Lutar pelo espírito de concórdia legítima, com respeito às diferenças, tratar melhor quem não fosse filiado, ouvir mais a minha consciência, incentivar e apoiar a criação de novas editoras, não distanciar das bases de amor dos centros espíritas, mais gentileza com os médiuns, em síntese, cuidar melhor das relações, ser afetivo e inclusive. Poderia, se tivesse ousado, colocar a tarefa unificadora na condição de parceira da sementeira. No entanto, como disse, o sistema ficou maior que nossas forças. Creio que se o senhor fizesse isso, seria literalmente excluído da engrenagem, o que teria sido ótimo para mim. Contudo, tive que enfrentar a morte, que tem o poder de colocar-nos inexoravelmente no lugar que deveríamos ter ocupado durante a vida terrena, destruindo nossas ilusões. Mas, e os livros? Se eu não fizesse, outro faria. A obra não carece de operários no que tange a missões de natureza coletiva. Sempre haverá alguém ao mistério, pois Jesus não coloca sobre a cabeça de um só homem os alvitres que interessam a todos. Talvez, no meu caso, tenha sido apenas o homem certo na hora propícia. Ainda bem que não optou por esse caminho. Os livros salvaram a orientação de milhões de vidas. Como dizer que não foi um trabalho de amor? Hoje a seara lhe deve muito pela sua parcela de devoção. Marcondes, na seara do Cristo, ninguém deve nada a ninguém. Se assim o fosse, na minha condição de credor, supostamente poderia efetuar cobranças. A lei é de cooperação abnegada e incondicional. Jesus nada nos devia e passou pelo testemunho da cruz a fim de orientar-nos os passos. Quem o segue deve dispor-se
sempre a servir e passar sem cessar. Mas se não houvesse uma representação social digna ante a sociedade, como ficaria o espiritismo? Eis uma questão a debater. De minha parte, fico a pensar, de que valerá um espiritismo com representatividade social, sem homens para honrar sua mensagem ética? A Igreja acumulou maior poderio social com sua influência, mas raríssimos dignificaram suas propostas morais. Então estaria contra a organização do movimento? Não sou contra nada. Sou a favor do amor, que desprezei. Não teço críticas aos rumos sociais do Espiritismo. Apenas considero a extensão da omissão em relação à sua mensagem. A questão é de humanização de nossa seara. Por várias ocasiões tenho ouvido essa terminologia sem compreender-lhe o sentido. Quando recebemos o apelo do mais alto pela humanização, é porque precisamos focar o homem antes das práticas, o homem em direção do amor. Mas e as práticas espíritas nessa ótica? Como ficam? Sofrerão enxertias? Qualquer um poderá chegar com sua diversidade e isso continuará sendo espiritismo? Não, Marcondes, quando falamos em diversidade relativamente aos princípios doutrinários, pronunciamo-nos, sobretudo, conclamando os que já formularam conceitos nítidos sobre questões espirituais, para que dilatem seus limites no campo da atitude de amor, ou seja, a postura de amar os diferentes, as suas diferenças. A palavra de ordem é alteridade. A convivência harmoniosa com a diversidade da vida, particularmente com a diversidade do ser humano. Se assim é, por que não escreve os seus companheiros de lide, alertando sobre essas questões? Sua ponderação é justa. Quando estamos encarnados, entretanto, preferimos as opiniões pessoais. Leriam minhas palavras e logo acusariam o médio de filtragem imprecisa ou mistificação. Mais e mais, a instituição na qual morejei está distante do espiritismo com espíritos, a mediunidade livre e espontânea. A que lições o senhor tem se dedicado atualmente? Estou aperfeiçoando o que Bezerra de Menezes chama de lição áurea, a compaixão. Troquei a escrivaninha pelas macas. Através de visitações semanais a este setor, revejo meus atos e amplio meu raio afetivo para com as lutas humanas, comuns a todos em aprimoramento, especialmente aos irmãos de doutrina. Em um mundo de sofrimento como a Terra, a medicação mais requisitada é a misericórdia para com nossas fragilidades. Sem compaixão e tolerância irrestrita, jamais nos entenderemos. E qual tem sido o seu aprendizado nesse particular? Estou percebendo que é imperioso sentirmos-nos responsáveis uns pelos outros. Sem compaixão, não seremos misericordiosos. Sem misericórdia, não suportaremos uns aos outros na continuidade da tarefa. Grande distância medeia entre o amor ao próximo e o amor pelo próximo. Fui adepto do segundo. Os próximos 70 anos da comunidade espírita revestem-se de um período decisivo. O caráter humanitário prevalecerá. O homem que ama o espiritismo nem sempre aprendeu como amar seu próximo. A experiência institucional é uma escola para almas cujas lutas convergem para a vitória sobre o interesse pessoal. Por não sabermos lidar com as diferenças, acomodamo-nos na indiferença, base de variados transtornos mentais, defesa psíquica para deixar de sentir o que não queremos. É um mecanismo emocional, seguido da atitude de evitar visibilidade aos sentimentos. A compaixão é conviver o que se sente sem receios. O ponto de equilíbrio das emoções em direção ao amor aplicado. Marcondes silenciou. Percebendo sua expressão de tristeza, indagou o irmão H. Que houve? Falei algo que não devia? São as lembranças. Como doutrinador, falhei terrivelmente nesse aspecto. Os médiuns, para mim, eram máquinas dos espíritos. Para mim, indisciplina era motivo de descaso e repudio.
Estranho. O que foi, Marcondes? Pela primeira vez desde que cheguei a esse plano, abriguei a curiosidade em saber como se encontram os meus companheiros na carne. A compaixão conduz-nos à equanimidade, à diversidade. Lutei muito pelo amor à causa, agora procuro servir à causa do amor. Cobramos demais uns dos outros e esquecemos a indulgência, um dos pilares da caridade, para com os nossos confrades. Nossas expectativas são inspiradas no versículo que diz: muito será pedido a quem muito foi dado. Lucas 12:48. Somente aqui, na vida espiritual, interpretei com mais amplitude essa fala evangélica. O texto diz: muito será pedido, e não muito será cobrado. Na convivência com os emissários bondosos dessa casa de amor, constatei que a única expectativa que o mais alto nutre em relação a cada um de nós, durante a imersão no corpo físico, é que jamais desistamos de aperfeiçoar a nós mesmos. Jamais desistir de nós mesmos, quanto a mais. Fui um descuidado nesse terreno. As tarefas que conduzi não passavam de espaço de manifestação de meu individualismo. Apesar disso, nosso Senhor abençoou-me com extrema compaixão. Não se cobre tanto, Marcondes. Pouquíssimos de nós saem vitoriosos nesse tema. Pelo menos não desisti de realizá-las. Menos mal. A tarefa não constitui objetivo em si mesmo. O que importa são as lições educativas, os exercícios afetivos para consolidar a disposição de fazer o bem. As tarefas são campos sagrados de educação dos valores de nossa espécie. Confesso ainda não acreditar que alguém, com o seu trajeto, destaque semelhante incômodo íntimo. Se assim como o Senhor, nem quero saber o que me espera. Não pense assim. Com o tempo, a experiência ampliará seu leque de observações. E quanto ao amparo, os trabalhadores da unificação são bem protegidos? Há um amparo especial? Claro que sim, do contrário, não aguentaríamos as ameaças do aprendizado. Ocupar a posição que ocupei, ainda mais por tantos anos, requer muita assistência espiritual. Imprescindível convir o amparo existe por conta e obra, e não por méritos pessoais ou por conta da instituição. A honrosa missão da proposta unificadora, no seu contexto histórico, foi a de zelar do mais valioso patrimônio espiritual da humanidade, a doutrina dos espíritos, e não de homens. Sendo assim, por que os benfeitores não alertaram sobre os perigos da ilusão, chamando-lhe para as falhas das quais hoje o Senhor lamenta? Eles nunca foram omissos, advertiram com compaixão. Na minha chegada ao mundo espiritual, criei muita queixa a esse respeito por não entender a natureza compassiva da participação dos amigos espirituais em minha faina educativa junto à unificação. O tempo mostrou-me a inconveniência da postura. Basta falar na obra Paulo Estevão, cuja publicação, na década de 40, quando dava meus primeiros passos em tarefas pela coletividade, encerrava uma mensagem completa sobre os riscos da institucionalização do espiritismo, como ocorreu na Casa do Caminho. Uma pérola estava sempre sobre a minha mesa, mais distante da minha atenção e interesse. Percebendo a exiguidade do tempo, o professor, com manifesta humildade, sugeriu que Marcondes fizesse a última indagação, a fim de não interromper o programa de trabalho do servidor. Tenho vivido um drama enorme em relação à pureza doutrinária nesse plano. Qual a sua orientação? Que busque a pureza dos sentimentos, a honestidade emocional, o que se deseja mesmo saber, o que penso, creio, por motivos bem fundamentados, adquiridos depois da morte física, que nossa necessidade de fidelidade aos textos doutrinários é mais um problema de consciência do que de amor. Em que aspecto? Já adulteramos demais a palavra do Cristo e hoje temos neurose de lealdade filosófica, respondeu humorado o velho tarefeiro. Nunca esquecerei nosso encontro. Sua palavra libertou-me de terríveis conflitos. Não é minha palavra, é o magnetismo da verdade que se assenhoreia do seu coração. A conversa, inesperadamente, teve um instante
de suspense. H olhou pelas janelas como se divisasse ao longe algo muito valioso. Fechou os olhos por uns segundos, fixou o olhar de Marcondes e assinalou. O senhor não tenha dúvidas sobre a história. Tudo tinha que acontecer como aconteceu. Somente entendendo o que significa o transporte da árvore evangélica, teremos compaixão com os acontecimentos que talharam o espiritismo em terras brasileiras. Esteja certo, meu confrade querido, de que, para milhões de almas, se não existisse um ambiente com pujante dose de formalidades e institucionalismos, certamente não se interessariam novamente pela mensagem do Cristo. Fora esse contexto, jamais produziriam algo útil em favor da espiritualização em si mesmos. O mais alto sabe disso. Eis a razão de serem tão compassivos com homens como eu. O Espiritismo, sem dúvida nenhuma, trouxe luz para os caminhos humanos. Painéis que nunca foram descerrados para o homem terreno passaram a fazer parte do imaginário e das ações de milhões de almas que aderiram aos seus princípios lógicos e confortadores. Todavia, quaisquer arroubos de vaidade quanto à nossa condição espiritual é mera invigilância e descuido que pode ser comparado a um vagalume crédulo na sua condição de campeão da luz, tão somente porque lampeja aqui e acolá em locais sem luminosidade. Nossa condição, ainda com a incondicional aceitação à doutrina, é a de aprendizes incipientes nos temas da vida imortal e da evolução, conquanto devamos assinalar que isso não deve exonerarmos da responsabilidade de ser aqueles vagalumes dispostos a oferecer seu contributo sem pretensões e persistentemente rumo aos apelos a que todos somos convocados para a vanguarda. Ao fim do dia, depois do encontro com Jandira, a visita ao segundo andar e o diálogo com H, Marcondes encontrava-se exausto, embora de bom humor. Chegava o instante do repouso. No outro dia, a rotina o esperava com muito a fazer. Aquela noite ainda sobrou-lhe tempo para reflexão. Em meio às intensas lições, recordou-se novamente do anseio em conhecer seu mentor. Quem seria ele? Por qual motivo até aquele instante não se pronunciara? Bailando nessas indagações, o discípulo adormeceu com o pensamento no bem. Nossa, meus amigos, capítulo muito intenso, não é verdade? Vamos às observações. Percebemos os danos dos que querem fazer do Espiritismo uma estrutura similar ao das igrejas de qualquer denominação. Com isso, caem nos mesmos erros que caíram as igrejas, engessadas em dogmatismo, regras e hierarquias que acabam levando seus defensores a estados com os que vimos nesses exemplos. O espiritismo está ainda em processo de desenvolvimento. Não existem na Terra professores de espiritismos. Todos somos aprendizes. Cabe seguir Kardec em sua dedicação à pesquisa e não estacionar no que já se sabe. E sabemos muito pouco. O Pacto Áureo, em 5 de outubro de 1949, deveria significar o compromisso da unificação em ser o exemplo de uma mentalidade promotora de união, cuja tarefa precípua seria contagiar a seara de alegria e entendimento. O orgulho ensandeceu os pensamentos e enxergaram-se os privilégios. A humanidade ainda não está preparada para a verdadeira fraternidade, longe dos desejos de posse e poder, vaidades e orgulho. Repetir para gravar na mente e no coração. Os próximos 70 anos da comunidade espírita revestem-se de um período decisivo. Isso foi dito em 2005 e os últimos 70 anos vencem em 2063. O tempo corre. E aí, meus amigos, nós nos consideramos espíritas? Estamos amando aqueles que são diferentes da gente? Estamos apoiando aqueles que são diferentes? Se por um lado nós não sabemos quem está certo, o que nos interessa? Julgar este ou aquele? Não é verdade?
Todos nós merecemos compaixão. Então vamos ter compaixão com os outros para que tenham compaixão conosco. Porque nós também erramos e erramos muito. Todos os dias. Não é verdade? Eu conto com vocês que me ajudem a esclarecer os trechos que eu deixei passar. Deixo aqui meu e-mail, convido também para que deixem seus comentários aqui mesmo no YouTube, na área adequada, para que outras tantas pessoas também possam ler esses comentários de vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.